O tema do nosso programa vai ser Atman, a vontade superior. Falar da força da vontade, falar de Atman, não é falar apenas de uma força simples, de uma força qualquer, mas falar de Atman, deste princípio crístico superior, é falar da força das forças, é falar da força cósmica, da maior força universal que impulsiona toda a nossa vida e que impulsiona também toda a evolução na manifestação em todos os reinos. Atman é a causa da própria evolução em todo o universo. Atman expressa a vontade superior, e esta vontade superior é o maior potencial que existe no universo e também o maior potencial dentro das nossas limitações, o maior potencial que nós possuímos, a principal de todas as capacidades e potências do nosso ser, de nosso psicomental, que nos inclina ou que nos impulsiona a fazer tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia e também a deixarmos de fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, que nós não queremos ou então que nós não podemos fazer. A mesma vontade que nos impulsiona para o processo da evolução, para o processo do dia a dia, é a vontade superior que faz a própria Terra, o nosso planeta, girar em torno de si mesma, imprimindo sempre sem parar, desde já há bilhões de anos atrás, uma velocidade de rotação de 1.670 km por hora em torno do seu próprio eixo, o que provoca aquilo que nós conhecemos como dia e noite. É também a mesma vontade que impulsiona a rotação do Sol em torno do seu eixo, em torno de si mesmo, que pelo seu gigantismo, pelo seu tamanho enorme, pois ele representa 99,8% só ele do sistema solar e 0,2% o resto, à medida que este gigante que é o Sol, gigante para nós, mas para outras estrelas, chega a ser uma estrela anã, ao girar em torno de si mesmo, provoca também a própria translação dos planetas em torno de si próprio, em suas órbitas, correspondendo na Terra àquilo que nós entendemos como ano sideral, ou tempo em que a Terra dá uma volta completa em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica e a uma velocidade média incrível, gigantesca, de 107.300 km por hora. E é exatamente a mesma vontade superior, o mesmo princípio de Atman que provoca a rotação desta translação da Terra em torno do Sol. E também é a mesma vontade superior que provoca movimentos cósmicos maiores, como por exemplo a própria rotação da nossa galáxia em torno do centro ou em torno de si mesma, imprimindo velocidades incríveis ao sistema solar que está em um dos braços da galáxia que nós chamamos de Via Láctea, uma velocidade de giro de 990.000 km por hora, praticamente 1 milhão de quilômetros por hora, sem contar velocidades ainda infinitas que a própria galáxia está desenvolvendo ao se deslocar em torno de uma outra galáxia gigantesca central. Então, estas velocidades cósmicas, todos os corpos celestes estão se movimentando, nada está parado, tudo está em processo de evolução. E evoluir é dar voltas. E o que faz tudo evoluir e dar voltas é exatamente Atman, esta força de vontade superior, a motivação cósmica superior que motiva e dá vida, deslocamento, evolução a todos os corpos celestes. A vontade que nós possuímos, a nossa vontade humana, é uma expressão também da própria vontade divina, e ela é conhecida ocultamente com o nome de Atman, e Atman significa então força crística, e também é conhecida como Adi Shakti. Adi Shakti, a Shakti ou força que impulsiona toda a evolução, a força que fez aparecer, que fez surgir, emergir do processo de trevas o grande Saturno, o conhecido avô do universo no plano mental, que foi Saturno então o primeiro sistema evolutivo mineral. Então, Saturno é o avô
do universo, e nós podemos dizer que a primeira encarnação daquilo que nós entendemos como Terra foi então Saturno. E neste processo de Saturno, o vovô do universo no plano mental, o primeiro sistema que foi desenvolvido pelas hierarquias foi então o sistema mineral. Depois, esta mesma força Atman fez surgir o Sol anterior no plano astral, como um segundo sistema evolutivo, onde houve toda a plasmação daquilo que nós conhecemos como vegetal. Este Sol que nós falamos não é este Sol que nós vemos atualmente e que no dia 11 foi eclipsado pela Lua, mas um Sol gigantesco, muito anterior, uma espécie de uma encarnação anterior do sistema atual. E esta mesma força Atman, esta força crística, essa força de vontade superior, fez surgir também um terceiro sistema evolutivo conhecido por nós como animal. Um sistema que corresponde à Lua, não esta Lua que nós conhecemos, mas também uma Lua anterior, como uma espécie de terceira encarnação daquilo que nós somos hoje como Terra. E por fim, numa quarta fase, Atman provocou a própria manifestação do sistema evolutivo hominal, do sistema humano e do sistema que nós conhecemos como Terra. E nesse sistema, o hominal, ou nós, o ser humano, corresponde então à síntese de todas as experiências anteriores, o acúmulo e o aperfeiçoamento de todas as experiências do mineral, ou seja, tudo que o mineral teve de melhor, de importante, de evolutivo, foi utilizado para plasmar o ser humano, o corpo humano, que é o corpo mais perfeito que tem, mais evoluído que tem na face da Terra. A vontade é a grande essência, é a grande força que impulsiona todo o processo da evolução, mas que nós, infelizmente, desconhecemos o seu verdadeiro poder, a sua verdadeira capacidade e potencial. Nós somos capazes de perceber apenas um tênue aspecto, apenas a ponta de um iceberg da verdadeira capacidade, do verdadeiro poder, do potencial de Atman. Nós percebemos apenas um potencial reduzido, menor, que nós entendemos como querer. Mas, na maioria das pessoas que nós conhecemos, o potencial da vontade, mesmo como querer, está muito baixo, está muito fraco, e que ele é entendido e interpretado apenas como desejo. E desejo, por sua vez, nada mais é do que uma vontade quase nula, uma vontade apagada, muito fraca, muito diluída em nosso ser. Quando nós desejamos algo, este desejo realmente tem pouco poder, até que nós mudamos a intensidade do desejo, transformando-o em querer. Então, aí realmente a coisa fica mais forte. Mas quando nós transformamos este querer em vontade, aí então nós conseguimos os nossos intentos e fazer tudo aquilo que a gente consegue. Mas, se ainda nós evoluirmos e transformarmos esta vontade em algo superior, como vontade divina, vontade superior, aí sim nós nos tornamos um verdadeiro mago, um verdadeiro mestre, um verdadeiro adepto. A força da vontade, a força de Atman, é a força que motiva ou que dá motivação a tudo que existe na vida. É a força que pode conduzir a nossa vida ao sucesso total, realmente às grandes realizações, que podem nos conduzir a processos de prosperidade. E Atman, ou vontade, é a força que permite vencer todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades, e que permite transformar as nossas deficiências em qualidades reais e também transformar os nossos vícios em plenas e poderosas virtudes. Atman, ou a força de vontade, é a própria força que nos impulsiona para viver e que nos pode nos manter motivados ou com motivos para viver, ou ainda energizados de força de vontade e de forças de querer. Nós recebemos constantemente esta força da vontade e nós nos alimentamos dela diariamente. À medida que nós levamos uma vida de um dia, nós perdemos um pouco desta força da vontade. Mas diariamente nós somos carregados com a força de vontade quando nós penetramos no estado diferenciado de ser que os próprios laboratórios e universidades de sono não conseguem explicar. Ou seja, quando nós entramos no estado de sono profundo, nós recebemos então um bafejo muito forte
forte desta força de vontade que nos impulsiona para mais uma vida de um dia e que nos leva então a viver mais um dia com todo o potencial, independentemente de nossas frustrações, independentemente de nosso cansaço, de nossas derrotas no dia anterior. E esta força é o motivo exato pelo qual todos os dias nós acordamos e também é o mesmo motivo que nos empurra para continuar a viver, que nos impulsiona para nós lutarmos, para nós trabalharmos e buscarmos vencer a vida e realmente conseguirmos viver como nós somos projetados para viver. E o domínio de uma força desta estirpe, que é a força da vontade, é um domínio muito poderoso, é um domínio divino dos deuses sagrados. E esta força, ao ser dominada, permite transformar o ser humano comum em um verdadeiro mestre, em um verdadeiro mago, em um verdadeiro adepto, em um ser de alta perfeição, em um ser que pode realizar obras fantásticas de magia. A vontade é a grande, é a máxima força da magia, pela qual nós conseguimos fazer as maiores obras de transformação, as maiores obras de precipitação e comandar forças dos elementais através desse poder divino. Dominar a vontade é dominar as suas próprias forças, é dominar o seu interior, o seu âmago, o seu universo inteiro que existe em latência no seu interior. E dominar a vontade é dominar as próprias forças dos elementais, as próprias forças da natureza, o universo exterior, que nós chamamos de táttivas, forças sutis eternamente presentes nos universos em evolução, forças destas sob comando angélico que constroem os 4 reinos evolutivos. E dominar os táttivas é dominar as forças do mineral que nós chamamos de gnomos, é dominar também as ondinas, que são as forças que constroem e projetam todo o vegetal, é dominar também as salamandras, ou as forças do animal, e também os silfos, que são as forças que plasmam o reino superior, que é o nosso reino, o reino hominal. E dominar a vontade é dominar também todas as forças que permitem as movimentações dos astros e o próprio domínio de todas as demais forças que existem na natureza. A vontade é a força máxima que permite dominar as forças da natureza, tornando o homem um verdadeiro Rudra, ou aquele que consegue dominar estas forças que existem na nossa Terra e que provocam cataclismos, movimentos e todo este processo climático e também processo kármico coletivo através de efeitos da própria natureza que passam a influenciar diretamente sobre a vida humana. Então, despertar a força da vontade é motivar a própria vida, é motivar a própria existência, é impulsionar a nossa vida para o divino, para o sagrado, para o superior. E isto vai acelerar e provocar um rápido desenvolvimento do discípulo em sua própria evolução no dia a dia. A força da vontade é a grande força superior que permite a própria motivação para a nossa vida. E esta motivação é também muito importante para nos manter num processo ativo no dia a dia. E para que uma renovação em nossa vida aconteça diariamente, nós temos que nos fixarmos também na motivação, pois Atman é a própria motivação superior que gera todas as outras motivações inferiores, a motivação do dia a dia, a motivação que nós sentimos na nossa vida cotidiana. E motivação, por sua vez, é o próprio ato de motivar. E motivar significa dar motivo. E motivo, como este nome diz em português, quer dizer motor, quer dizer acionador, aquilo que é móvel, que serve para mover ou que serve então para colocar em ação, para acionar um processo de ação. E motivação é, portanto, dar motivo para a ação. Este é o verdadeiro significado oculto da motivação. Na realidade, a motivação é uma espécie de energia psicomental, anímica, que nos coloca sempre em processo de funcionamento na vida. E esta motivação é o próprio motivo, é a causa desta ação. Motivo é a própria causa desta ação que provoca a motivação. E a motivação é de suma importância para todos nós no processo do dia a dia em nossa
vida, pois é aquele algo mais, aquela essência, aquele impulso que nos coloca na vida, que nos faz enfrentar o dia a dia e também que nos empenha a vencer, a lutar, a ter sucesso e a conseguir os nossos objetivos, ou seja, conquistar os nossos motivos. Então, motivação é a força que nos impulsiona para que nós concretizemos os nossos motivos. De uma maneira geral, todas as pessoas ficam na espreita, na espera de serem motivados, ou pelo pai, ou pela mãe, ou pela mulher, ou pelo país, ou pelo trabalho, pelos empresários. Então, se nós ficarmos esperando que outras pessoas nos motivem, se nós ficarmos aguardando os amigos, a família, a empresa, o trabalho, a escola, qualquer ambiente para nos motivar, isto então vai complicar a nossa vida, pois a motivação não acontece dessa maneira, ela não acontece de uma maneira exterior como normalmente se pensa. Então, quando isto não acontece e a gente fica esperando a motivação, em decorrência, automaticamente nós vamos ter desinteresse pela vida, pelo trabalho, pelos acontecimentos e passamos então a nos acomodar, passamos a ser ineficientes, passamos a ter cansaço, passamos a ter preguiça e realmente os resultados pessoais que nós vamos produzir só vão trazer decepções, só vão trazer tristezas e aborrecimentos para o meio, para nós e para todos os que estiverem ligados nesse processo. Se nós ficarmos à espera de sermos motivados por outras pessoas, nós estaremos então cometendo um erro grave, um erro muito grande, pois nós temos dentro de nós uma capacidade intrínseca, uma capacidade que pertence à nossa realidade, que é uma das maiores capacidades que nós temos, que é a capacidade de gerar a própria motivação, de nós motivarmos, darmos motivo primeiro a nós mesmos e depois de motivados irradiarmos motivação para tudo e para todos que nos cercam, provocando mais participação para a vida, provocando interesse pelo trabalho, pela busca de crescimento espiritual e consciencial e também voltados aos resultados e à prosperidade particular da família de todos em geral. Falar de motivação, falar de Atman é falar da grande força que permite mudar totalmente a nossa vida e nos colocar no estado não de sermos puxados pelas outras pessoas ou pelo próprio destino ou ainda pela própria vida, de nós conduzirmos, de nós empurrarmos a vida para o lado que nós quisermos, para a intensidade que nós decidirmos e de acordo com a maneira que nós quisermos também. A motivação, ela obviamente vai depender de três potenciais que nós mais usamos no nosso dia a dia, que são o potencial do pensar, o potencial do sentir e o potencial do querer, este querer ligado à vontade. E estas três capacidades, automaticamente, elas vão se enfraquecendo, pois uma interage com a outra de uma forma negativa e no dia a dia, quando existe a mistura do pensar, do sentir e do querer, o que acontece? Nós perdemos a força que cada uma tem e elas ficam então constantemente embaralhadas e, como estão embaralhadas, elas se compensam entre si de uma forma negativa e perdem a sua grande força e a sua grande intensidade. Na realidade, nós nunca sabemos se nós estamos pensando porque nós estamos sentindo ou porque nós estamos querendo. E também nós nunca sabemos se nós estamos pensando porque nós queremos o que nós estamos sentindo. Isto é uma confusão muito grande. Também nós nem sabemos se nós estamos sentindo porque nós pensamos que estamos querendo ou se nós estamos sentindo o que nós queremos, aquilo que nós pensamos. Veja que isto acontece e nós ainda nem assim não sabemos se estamos querendo porque estamos pensando o que estamos sentindo ou se estamos querendo porque sentimos o que nós pensamos. Às vezes a gente quer pensar, acaba sentindo, quer sentir, acaba pensando. Tudo isso, na realidade, é uma grande confusão dentro de nós, uma confusão de fórum íntimo que nos tira, que nos inibe e que nos afasta da nossa realidade e que enfraquece o nosso ser e o nosso potencial, então, fica sem aquela força de vida para vencer, para ganharmos e para prosperarmos e para termos sucesso que nos é devido e que nós merecemos. Se nós, por outro lado, conseguirmos separar cada uma destas três forças, separar o pensar do sentir, o sentir do pensar e do querer, o querer
querer, do pensar e do sentir, cada uma destas três capacidades ou três forças que nós possuímos será altamente potencializada e cada uma destas três forças nos diferenciar com certeza na vida, rumo da motivação, rumo do sucesso pessoal em todos os campos e em todas as atividades. Nós estamos falando de Atman, desta força superior, desta força crística, pois Atman é a motivação superior, a força da vontade superior que permite nos elevar, que permite nos transcender aos mais elevados estados divinos de poder. E nós estamos falando do pensar, do sentir e do querer, e o pensar então é a maior força que nós possuímos. A mente na realidade é o dínamo gerador de todas as nossas forças e de todas as nossas alegrias, de todos os nossos sucessos e insucessos. O próprio limite que nós temos, o limite de nossas possibilidades é o limite dos nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós somos é aquilo que nós pensamos, e tudo aquilo que nós podemos pensar é o que nós poderemos ser também. Tudo que existe antes de existir certamente foi pensado. O pensador, ele é apenas um extrator do pensamento que já existem nas coisas, e através de uma mente polar, o homem, usando a dedução, indo do geral para o particular, e a indução, indo do particular para o geral, usa o seu raciocínio, a sua razão, e consegue então extrair com uma mente polar, pela comparação, o conhecimento que já existe nas coisas. Pelo pensar, nós podemos extrair verdadeiras sabedorias que já existem nas coisas. Tudo antes de existir teve que ser pensado, e tudo que existe antes do homem foi pensado por Deus, foi pensado pelas hierarquias. O homem é um pensador, aquele que usa o pensamento, que usa o seu processo mental para extrair o próprio pensamento que já existe nas coisas. Então, se nós observarmos a vida, se nós observarmos os acontecimentos, nós poderemos extrair conhecimentos disto tudo e poderemos então inventar, inovar, criar, comandar mudanças, aperfeiçoamentos e melhorias em tudo aquilo que existe e tudo aquilo que a gente quiser, em busca de uma qualidade, e a qualidade em si é um próprio atributo divino em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente pensa. Este é o pensar, uma das três capacidades superiores que nós temos. Uma segunda capacidade que nós temos no dia a dia é o sentir. E o sentir é uma atividade nervosa ligada aos nossos cinco sentidos, pois tudo que a gente percebe do mundo a gente traz para o nosso interior através dos cinco sentidos. E estes sentidos provocam então o sentimento. E o sentimento, o que é? É o efeito nervoso de sentir. E o sentimento provoca, em decorrência, pelos seus próprios efeitos da função nervosa, a emoção. Uma palavra que vem do francês émotion, que quer dizer movimento, movimentação, ou seja, representam as descargas de hormônios através das glândulas de secreção interna, que nós chamamos de endócrinas, e que movimentam estes hormônios na corrente sanguínea. E o sangue enriquecido com esses hormônios impulsiona por sua vez e dá vida também, dá ritmo aos nossos órgãos internos. E também estas emoções e estes hormônios provocam alterações de comportamento em nosso ser pelos efeitos das próprias emoções desencadeadas pelos hormônios das glândulas de secreção interna que são jogados na corrente sanguínea. As emoções provocam, por sua vez, os mais esquisitos, os mais diferentes e estranhos estados de ser. Às vezes, estes estados podem ser bons, outras vezes ruins. E também as emoções provocam descontroles psíquicos ou descontroles emocionais em si, que nós tanto conhecemos. As emoções, elas permitem capacitar e aumentar toda a nossa disposição para a vida, para a nossa atuação no dia a dia e também para alimentar a nossa motivação para nós trabalharmos mais, para nós vencermos e conseguirmos o sucesso que nos é devido, o sucesso que nós buscamos e que nós planejamos. Por isso, querido ouvinte, o controle dos nossos sentimentos, o controle das nossas emoções ou de nossos movimentos interiores é fundamental, é importantíssimo. As emoções dominadas, controladas, permitem a própria motivação, permitem dar motivo às nossas ações exteriores.
os sentimentos e as emoções, todos os dias nós podemos equilibrá-los no mecanismo que a gente tem do sono. Todo dia, quando a gente dorme, a gente vai para o mundo astral e, estando no mundo astral, a gente começa a ter um processo de sono e de sonho. Nós temos 3 estados de consciência: estado de vigília, estado de sonho e estado de sono profundo. E toda noite nós largamos o corpo físico na cama e adentramos no estado de sonho. E neste ponto, então, as emoções se soltam e nós vivenciamos as emoções de nossa origem, e também as emoções de nossa origem nos levam e também atraem entidades para experiências no mundo astral. O pensar, obviamente, liga-se à vigília, e o sentir, ele liga-se a este estado onírico, estado de sonho, onde quer que nós lembremos ou quer que nós não lembremos, ocorre o equilíbrio dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, sentir é por isso tão importante quanto o pensar. Sonhar é realizar o futuro. E ninguém realiza o futuro, ninguém realiza nada, não consegue nada, se antes ele não sonhar com aquilo que ele quer realizar. Então, sonhar é uma das características mais importantes que nós temos. E só quem sonha realiza os seus sonhos. Por isso, nós temos que sonhar com tudo que é de bom para a nossa vida, tudo que nos traz a vida que a gente espera, a vida que a gente busca. Nós temos que sonhar com saúde, nós temos que sonhar com felicidade, com a prosperidade, com um carro melhor, com um apartamento melhor, com uma vida a 2 de uma maneira muito mais interessante, de uma maneira muito mais amiga, repleta de amor. Nós temos que sonhar com uma vida melhor, com motivos importantes, com tudo aquilo que nos vai agregar evolução, bem-estar e principalmente amor. E sonhar com estes motivos importantes é gerar a própria motivação, é se carregar de motivos, é gerar sonhos para viver realmente feliz. Então nós já falamos do pensar e do sentir, e agora vamos falar do querer. O querer liga-se à vontade e começa com o desejo, que é uma vontade muito fraca, quase nula, para depois se desenvolver para uma vontade forte, mais forte, e até chegar na vontade suprema, na vontade superior. Querer é conseguir, querer é poder, querer é a própria força da vontade, e a vontade é o próprio impulso superior que faz tudo se realizar, tudo acontecer. Vontade é a força divina que impulsiona o movimento dos planetas em torno do Sol, dos planetas em torno de si mesmo em seus ciclos de rotação. E vontade é a força que nós usamos para a nossa renovação todas as noites quando a gente entra no estado de sono profundo. Vontade é a força que impulsiona tudo, é a força que nos impulsiona também para a própria vida. Todo esse processo da vontade nada mais é do que uma expressão de Atman, a motivação superior, a motivação maior. E esta motivação que nós temos é a própria motivação de Deus. E Deus é a essência de todos os motivos, é aquela força que impulsiona todo o processo evolutivo para a realização da obra universal. E todos nós temos dentro de nós a vontade inserida em nosso ser como um dos 3 vértices que eu falei. Nós temos pensar, sentir e querer. E vontade é um dos vértices do querer, superior ao querer, do triângulo evolutivo, do triângulo eubiótico, que é formado por vontade, mente e emoção. O pensar liga-se à mente, o sentir à emoção e o querer à vontade. Este é o triângulo superior. O pensar, o sentir e o querer gradativamente se transformam em mente, emoção e vontade. Mas, como nós ainda não estamos no ponto certo de evolução, estas 3 forças superiores estão fracas, não têm o potencial que deveriam ter e se manifestam muito fracas, não como vontade, mente e emoção, mas como querer, pensar e sentir. E o querer, na maior parte das pessoas, ele se manifesta ainda de uma maneira muito mais fraca, como desejo. E desejo, nós já falamos, é uma vontade fraca, uma vontade quase nula. O pensar e o sentir formam aquilo que nós conhecemos como alma, como psicomental. E o querer, ele se expressa pela própria energia vital, pelos movimentos do nosso corpo e pela disposição que nos coloca para enfrentar a própria vida. O nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer
estão constantemente embaralhados e misturados, como nós já falamos. E isto provoca, então, o enfraquecimento de cada um destes vértices pelas interferências que eles têm entre si no nosso dia a dia. O pensar interferindo no querer e no sentir, o sentir interferindo no pensar e no querer, e, por último, o querer interferindo no sentir e no pensar. Tudo isto cria uma situação que enfraquece cada uma delas, e estas influências desmotivam, tiram a realidade da motivação, enfraquecem a motivação, e o querer, então, não exerce mais a vontade, não consegue se transformar em vontade, e muito menos em vontade superior. Mas se nós conseguirmos constantemente fazer exercícios para nós controlarmos, por exemplo, os nossos desejos, e depois, através destes exercícios, ativarmos o nosso querer, nós então começaremos a cutucar, começaremos a alimentar as forças da vontade, e esta força gradativamente brotará em nós, e nós então teremos uma força enorme, uma força férrea, uma força poderosíssima, capaz de nos transformar totalmente e de permitir que nós façamos o que nós necessitamos fazer para a nossa própria evolução. O poder da vontade é o poder do mago, do adepto, é o próprio poder de Deus, é o poder maravilhoso. E quando nós possuirmos este poder, quando nós possuirmos toda esta capacitação superior, então estaremos com Atman, a motivação superior, a motivação de Deus. Gradativamente, esta força emanará de nós e poderá também influenciar outras pessoas, influenciar o ambiente, permitindo motivar a todos, a nós próprios, aos outros e a todo o ambiente evolutivo, gerando mais evolução, gerando mais rapidez em todos os acontecimentos e, como consequência, em decorrência, estaremos fixados no progresso e na prosperidade. Assim, querido e querido ouvinte, o importante é você não continuar num processo de desânimo, de desmotivação e num processo apático esperando ser motivado. Você deve realizar sonhos, pois sonhar é realizar o futuro. Você deve se colocar metas na vida, objetivos na vida, se encher de reais motivos e de impulsos que possam empurrar a sua evolução em busca do encontro com a sua realidade, de sua felicidade, de sua realização e principalmente do seu autoconhecimento, para despertar todo o seu potencial, para despertar os seus dons, as suas virtudes e tornar a sua vida como ela deveria ser, como ela foi projetada pelo próprio Deus. A vida com motivos, a vida motivada, ela é diferente, ela traz prosperidade, conduz bem-estar, traz felicidade e nós então viveremos de uma maneira que nós devemos viver. Mude a sua vida agora, acorde, desperte a sua vontade e use este poder fantástico que é o poder de Atman, a motivação superior. Atman nada mais é do que a própria expressão de Cristo dentro de nós. Atman é a força do nosso eu interior, do nosso eu crístico que nós encontramos no estado de sono profundo toda noite quando a gente vai dormir. Então, querido ouvinte, ao dormir, busque esta força dentro de você e você a encontrará.